Tá bom. Nós vamos gravar e colocar no YouTube, tá ok? Ai, ai, Tudo ai. bem? Ai, ai, ai. Olha, hoje vai ser uma apresentação delícia que vai ser feita pela Maria Eugênia sobre flamenco, a cultura flamenca. Maria Eugênia, se pudesse apresentar rapidamente, que nem todo mundo te conhece, e daí segue em frente com a apresentação. Eu Obrigado sou a aí. Maria Eugênia, eu sou professora da USP na área de geotecnia, me formei na Poli em 1981 e eu entrei no grupo, não pelos meus amigos que eu já conhecia da Poli, mas por acaso pela Cristiane Albertassi, que me convidou para entrar, e daí eu encontrei tantos conhecidos aqui. Essa apresentação eu combinei então com o Wagner de falar hoje sobre o Flamengo. Eu devo dizer que eu tive muita dificuldade, porque eu conheço muito pouco de um assunto que é tão complexo. Eu pensei, em apresentar dessa maneira: os traços principais, um pouco de história e um pouco, alguns detalhes sobre a dança, o canto, a guitarra e os palos, com exemplos de palos que são os ritmos, os estilos musicais dentro do flamenco. Eu me baseei um pouco no meu conhecimento, de ouvir, quando era pequena, minha mãe lá ouvindo o canterondo, um pouco das aulas de flamenco que eu faço, e essas três referências. O curso Isto é Flamenco, que está disponível gratuitamente no YouTube, é um curso feito pela Quadra Flamenca, que é a academia onde eu danço flamenco. Foi feito durante a pandemia com o auxílio da Lei Rouanet. O site Flamencópolis, que é um site muito completo sobre o flamenco, e um curso que eu fiz também durante a pandemia, um curso à distância gratuito chamado Flamenco da Universidade de Granada. Bem, o que que é flamenco, para começar, né? É um estilo musical? É um estilo de dança? Existem várias definições e cada vez vão haver mais, porque há relativamente pouco tempo, o flamenco entrou no universo acadêmico. Hoje em dia, há cursos de flamenco na universidade, muitos historiadores e outros profissionais que se dedicam à pesquisa do flamenco. Aqui vão algumas definições. É uma expressão cultural que engloba música, dança e poesia. É a fusão de dança, voz, expressão e sentimento que se popularizou na Andaluzia e que se espalhou por outras regiões espanholas. É uma forma de arte baseada em tradições folclóricas musicais do sul da Espanha. Eu vou tentar dar aqui a minha visão do que é flamenco, e cabe dizer que a Unesco declarou o flamenco como um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Eu gosto muito dessa definição aqui da minha professora de flamenco, que é a dona da academia Quadra Flamenca, é mais ligada à dança em si. A maioria das danças do mundo busca liberar o corpo de seu peso e alcançar a não gravidade. Outras culturas, ao contrário, percutem seus pés no chão, esquecendo-se do intento de voar. A dança flamenca é a única no mundo que busca enterrar os pés no chão e, ao mesmo tempo, elevar os braços, libertos de qualquer peso, para alcançar os céus. Esta incansável busca pela liberdade e pela beleza, a terra e o céu, poderia ser a melhor metáfora do flamenco. Bem, eu vou mostrar algo aqui, um pedacinho de música, que é super espanhol e é super folclórico, mas não é flamenco. Vocês estão escutando? Vamos. Esse é o Passo Doble. É só para mostrar que a Espanha tem uma cultura muito rica e o flamenco faz parte dessa cultura, mas não é a única coisa. Isso aqui é flamenco. Tá baixinho, né? Sim. Bem, vamos lá.
O flamenco tem três pilares principais, é uma tríade formadora da arte flamenca: toque, cante e baile. Toque é a música, é a guitarra. Cante é o canto e baile é a dança. Esse local que vocês estão vendo aqui é um ótimo local para ver flamenco em Sevilha, o Tablao Los Galhos. Além do toque, cante e baile, é muito característico do flamenco, são muito característicos as palmas, o cajón, castanholas, etc. Palma é considerado um instrumento musical no flamenco. Se diz tocar palmas e não bater palmas. E as palmas podem ser sordas ou secas. Sordas é com a mão em concha, é um som mais abafado, e seco é com a mão espalmada, é um som mais estridente. O quinteto básico de flamenco, que nem existe mais porque o flamenco evoluiu muito, mas era composto por um guitarrista, um cantaor, um bailaor ou bailaora e dois palmeiros. Os palmeiros eram instrumentistas específicos para palmear. Hoje em dia é muito raro encontrar palmeiros, então normalmente quem palmeia na execução de peças flamencas são os próprios cantores ou os bailarinos que não estão dançando na hora, ou o próprio bailarino que está dançando, ou o músico instrumentista que não está tocando na hora. É difícil agora ter um palmeiro específico. O cajón é um instrumento muito típico, a gente já vai falar dele. As castanholas, que todos conhecem, o sapateado, os pitos, que são aqueles estalinhos com a mão, e os raleus. Os raleus são muito importantes no flamenco, são aquelas exclamações que são feitas durante a interpretação para animar o solista. Ole, dale, que guapa eres e tal. Tem momentos certos para isso e o público também pode ralear. O cajón é essa caixa que vocês estão vendo na frente do instrumentista que está sentado. Ele tem origem em Chincha, no Peru, em uma região de forte ascendência africana. Também existe cajón em Cuba, mas o cajón do flamenco veio do Peru. Foi o Paco de Lucia que levou de Lima à Espanha em 1980. O percussionista dele também se apaixonou pelo som do cajón. Em 1981, eles gravaram o primeiro disco de flamenco usando o cajón. E desde então, nesses 43 anos, né, o cajón virou o instrumento do flamenco por excelência. Ele até chegou a desbancar outros instrumentos de percussão que eram anteriormente utilizados. Vocês vão ver nos exemplos que ainda existem outros instrumentos, mas o cajón é que se tornou mais importante. As castanholas são netas dos crótalos. Os fenícios introduziram os crótalos na Península Ibérica. Eram dois pedaços de madeira duro que eram repicados para acompanhar rituais religiosos. Esse material podia ser conchas, madeiras duras, pedras, metal. E os crótalos existiam também nas culturas egípcia, grega e romana, como vocês podem ver no mosaico romano de uma dançarina com os crótalos na mão. Os crótalos na Espanha, na Península Ibérica, viraram a cruzmata ibérica, que é filha do crótalo e mãe das castanholas. Quem ajudou a divulgar demais a cruzmata ibérica foram as sacerdotisas da deusa Astarté. Vocês estão vendo aí uma estatueta da deusa fenícia. Ela depois foi associada por sincretismo a Afrodite de Vênus, a Afrodite dos gregos e a Vênus dos romanos, porque ela era a deusa da fertilidade, da sexualidade e da lua, como vocês veem em cima da cabeça dela, né? Essas sacerdotisas tinham um templo perto de Cádiz, onde elas faziam espetáculos de danças muito sensuais, mas dentro de um ritual sagrado. Elas praticavam hierogamia ou prostituição sagrada, mas esses espetáculos eram tão procurados que, com o tempo, eles se transformaram em espetáculos profanos e lucrativos. Vocês veem na figura lá no cantinho direito, é uma figura tirada de um livro que chama História do Sexo, que mostra um desses espetáculos das bailarinas gaditanas, né, de Cádiz, em que vocês veem que tem uma mesa com pessoas comendo, bebendo e elas dançando. Então, realmente virou um espetáculo importante na época. Daí, o crótalo, a cruzmata ibérica, acabou virando castanhola, e em cada região da Espanha tem suas castanholas, nem todas são castanholas flamencas. Aqui eu mostro para vocês, em cima, os crótalos e embaixo uma castanhola não flamenca. Nos dois casos, as castanholas só repicam, elas só batem uma contra a outra.
No século XVIII, houve uma mudança fundamental para a castanhola, que foi essa mudança na empunhadura dela ser colocada no polegar. E isso liberou os dedos para fazer outros toques. Isso trouxe uma mudança, uma evolução enorme nesse instrumento. Existem vários toques que podem ser feitos com cada uma das mãos ou as duas mãos juntas, então existem possibilidades melódicas com a castanhola. No século XVIII também, as castanholas acabaram sendo disseminadas nos famosos bailes da escola bolera, que a gente já vai ver, que eram apresentações assistidas pela nobreza, e a escola bolera usava a castanhola, embora ainda não fosse o flamenco. A castanhola tem duas partes, a parte de cima, que vocês veem aqui, onde tem a empunhadura, onde tem os furinhos e o fio para fixar no polegar, é a orelha, né? E a caixa acústica chama concha, e a parte de dentro é o corafão da castanhola. A castanhola da mão esquerda, chamada de castanhola macho, ela tem um som mais grave e ela só bate, como os crótalos e as cruzmatas. A gente pode usar só o dedo médio ou o médio e anular juntos ao mesmo tempo, mas eles só batem, repicam. E a castanhola da mão direita é aguda e com ela é que a gente faz as variações com os dedos. Hoje em dia, as castanholas ainda são feitas de madeira, mas principalmente de fibra ou de tela prensada, que na verdade são placas muito fininhas de papel ou de tecido de algodão, prensados e resinados. A guitarra flamenca, ela tem aí, ela descende da guitarra latina e a vihuela de mano, que vem da cultura greco-latina, e da guitarra mourisca e alaúde, que vem dos árabes. Esses instrumentos todos foram tocados na Península Ibérica, até que no século XVIII, com muitas transformações, chegou-se a guitarra clássica espanhola, que está na forma atual, como ela é hoje. A guitarra ganhou uma sexta corda, os trastes passaram a ser de metal. Trastes são aquelas divisórias que tem no braço do violão, né? Antes eles eram de tripa de porco. E acabaram as cordas duplas, a guitarra tem corda simples. Então, a guitarra clássica espanhola do século XVIII é igual até hoje. Mas a guitarra flamenca ainda é um pouquinho diferente. Ela veio depois da guitarra clássica espanhola, principalmente quando começaram a se fazer guitarras com madeiras típicas da Península Ibérica, o cipreste e o pinho-abeto, que já mudaram a sonoridade. A guitarra flamenca tem um corpo um pouquinho mais estreito, ela é um pouco mais leve, tem uma sonoridade mais aguda e ela reverbera menos. E isso foi importante para esse desenvolvimento desse dedilhado típico, né, do flamenco, muito rápido, que é chamado de picado, né? Como ela reverbera menos, os sons embolam menos e dá para colocar mais notas mais rapidamente. Tem 4 posições na mão direita: o arpejo, né, que é só passar os dedos pelas cordas, o polegar, o rasgueio, que é aquele tchá-tchá-tchá, né, que usam todos os dedos, e o picado, que é o dedilhado. O cante, né, o cante flamenco, hoje em dia ele é genericamente chamado de cante rondo, mas o cante rondo, originalmente, eram só aqueles palos, aqueles ritmos mais expressivos, mais dramáticos, mais sofridos, mais lamentosos. Esses eram o cante rondo, porque existem outros ritmos dentro do flamenco, outros estilos mais leves, mais alegres e tudo mais. O cante rondo, na verdade, é o que eu mais gosto. Os raleus, nós já falamos, são aquelas exclamações para animar os solistas. Muito importante no canto, os aieios e os ripios, que são elementos vocais não verbais que fazem parte do cante. Alguns palos vão usar o ai, 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 outros vão usar tiriti, tan, 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 outros vão usar tranteiro, tranteiro, tranteiro. Cada um tem o seu elemento vocal, mas faz parte, é necessário ter esse elemento na peça flamenca. Outra característica interessante é que muitos cantores absorvem as influências de cantores do passado. A gente tem hoje escolas de caracoleiros, de marianistas, de camaroneiros, que são cantores que se inspiram na forma de cantar do Manolo Caracol, do Antônio Mairena, do Camarão de la Isla, etc. Tanto que tem essa frase dita no flamenco que a voz é uma ferramenta moldável, tanto técnica como culturalmente. E o que me sempre encantou no baile flamenco
é que, além da dança ser muito bonita, o bailarino faz música também, ele faz som o tempo todo. Ou ele bate palmas, o bailaor ou a bailaora, toca castanhola, sapateia, faz os pitos e também tapas no corpo, normalmente na parte superior da caixa torácica ou na lateral das coxas, que são zonas que tem mais, reverberam mais. Então, ao mesmo tempo que a bailaora está dançando, ela também está fazendo música. A postura na dança flamenca é muito importante. Como disse a Vera Alejandra, os pés vão para o chão e o corpo sobe, a parte superior do corpo sobe e tenta alcançar o céu. Para a gente conseguir desmembrar essas duas partes é muito difícil para os iniciantes como eu. O centro de gravidade tem que estar na pelve. E os pés, né, eles vão bater para baixo mesmo, com força ou menos força, dependendo se o ritmo for muito rápido, o sapateado muito rápido, para ser preciso, ele é menos forte, mas é sempre para baixo. Ao mesmo tempo, a parte de cima do corpo, ela não está sentada na cintura, ela tem que estar elevada. Outra coisa interessante que até se brinca é que no flamenco as axilas estão sempre arejadas. É muito raro, existem movimentos no flamenco em que os braços se fecham, mas normalmente tem uma distância. O braço tem, as axilas ficam soltas, né? O braço nunca fica grudado no corpo. O braceio tem todo aquele movimento semicircular do braço. Normalmente, os braços nunca são elevados pelas mãos, com a palma para cima. Pode acontecer numa dança, mas é específico. Normalmente é, é pelos membros, pela parte superior do braço, é que os braços se elevam. Isso é muito típico do flamenco. O floreio, né, o movimento das mãos, as mãos devem girar 360 graus para fora ou para dentro, e os dedos também se movimentam separadamente. E muitas vezes a velocidade com que os dedos se movimentam é diferente da velocidade com que o pulso está girando ou com que o braço está se mexendo. Então, realmente é um desafio. Outra coisa muito típica do flamenco é a torção. As posições típicas do flamenco sempre têm muita torção, muita diagonal. Os pés estão virados para um lugar, o tronco para o outro, a cabeça para o outro, os braços para o outro. Essas são posições muito características. Os palos, como eu falei para vocês, são aqueles ritmos, mas é mais do que ritmo, é mais do que estilo musical. Por exemplo, quando a gente ouve samba, a gente sabe diferenciar se é um samba de breque, se é um pagode, se é um samba canção. A gente está acostumado, tudo é samba, mas a gente sabe diferenciar os diferentes tipos de samba porque a gente ouve muito. Ou rock. Você vai saber se é um rock lá da época do twist, se é um rock progressivo, se é um Britpop. A gente está acostumado a diferenciar diferentes tipos de estilos dentro da mesma categoria musical. Então, isso também acontece no flamenco. Dentro do flamenco existem as alegrias, as bulerias, as colombianas, mas eu diria que são mais do que ritmos ou estilos musicais, porque o cante e o baile também acompanham. Quando o swing, vamos dizer, né, do palo, é algo mais pesado, mais triste, mais introspectivo, a dança também é assim, o cante também é assim. Os passos da dança podem ser os mesmos, mas eles vão ser executados também com a mesma carga interpretativa. Então, além de ser uma questão de swing, né, de clave, de forma como os tempos estão distribuídos no ritmo, tem toda a interpretação do cante e do baile junto. E existem mais de 50 palos no flamenco, e alguns desses palos são palos que a gente chama palos de ida e vuelta. São palos que vieram com muita influência depois das Américas e da África, como é o caso, por exemplo, de guajiras, de habaneiras, de tangos, né? Colombianas. Bom, o flamenco começou aqui na Andalucia. Vamos chamar atenção aqui para Cádiz, que eu vou falar bastante de Cádiz, mas depois se espalhou por toda a Espanha. Madrid, hoje em dia, é um centro importantíssimo de flamenco, inclusive porque o Gades fez a escola dele lá em Madrid.
E Barcelona é um centro muito importante, e mesmo fora da Espanha, um país que tem muito flamenco é o Japão, por exemplo, por incrível que pareça. Bom, ninguém sabe exatamente a origem do flamenco, mas hoje em dia tem muito estudo sobre isso, muita pesquisa. O que a gente sabe é que ele teve a influência de todos os países, todos os povos que habitaram a Península Ibérica. Judeus, árabes, ciganos, os próprios europeus, antes dos europeus, os fenícios, né? E a cultura hispano-americana e afro-americana. Cádiz era um porto importantíssimo. O Roberto estava falando de Cartagena, e isso se vale para a Espanha em Cádiz. Fazia o comércio todo com as Américas. Por lá passavam também os navios negreiros. O comércio do Mediterrâneo, de toda a Europa, muitas vezes entrava pelo sul da Espanha por Cádiz. O comércio da Espanha, da Península Ibérica com o Oriente, também passava por Cádiz. Então, ali realmente muitas culturas se misturaram. Até o século VIII, boa parte da Península Ibérica era dominada pelos visigodos. Quando morreu o rei Witiza, em 710, um pouco antes dele morrer, em 708, ele tinha indicado o filho dele, Ágila II, para o trono. Mas essa não era a maneira como normalmente eram sucedidos os reis. E o Rodrigo, rei de Toledo, disputou o trono com o Ágila II e ganhou. E o Ágila II solicitou, então, apoio militar ao governador muçulmano da África, que é como chamavam o norte da África, e abriu as portas de Ceuta para as tropas islâmicas invadirem a Espanha. Quer dizer, o Ágila II, para pegar o trono do Rodrigo, ele simplesmente trouxe os árabes que ficaram 800 anos na Espanha. Ele podia ter esperado um pouco e depois matado o Rodrigo ou feito algum acordo, não. Ele abriu as portas, as tropas islâmicas entraram pelo Estreito de Gibraltar, cruzaram o Estreito de Gibraltar, saíram de Ceuta, penetraram na Península Ibérica sob o comando do Tariq e venceram o Rodrigo, que passou a ser o último rei dos visigodos da Espanha. Acabou o reino visigótico. Aqui vocês veem essa batalha de Guadalete, onde tem o Rodrigo aqui do lado esquerdo e o Tariq, o rei berbere, do lado direito. Bom, daí os árabes ficaram quase 8 séculos na Espanha. O Tariq conquistou o sul da Espanha, mas o Abderrahmane é que unificou toda a Ibéria sob o comando dos muçulmanos e chamou a região de Al-Andalus. Mas como em qualquer época histórica, nunca se conquista tudo, nunca se termina com um povo, por mais que se procure, a gente sabe disso, né? E até me lembro, o Asterix teve aquele pequeno grupo de visigodos que resistiu. Esse grupo refugiou-se no norte da Espanha, em cavernas nas montanhas, sob o comando de Pelágio, e de lá eles saíam de vez em quando para atacar acampamentos islâmicos ou aldeias que estavam despovoadas de cristãos. Esses ataques se intensificaram a ponto de a Batalha de Covadonga, em 722, marcar o início do processo da Reconquista. Começou a ficar sério o negócio, 11 anos após a unificação. Então, a partir de lá, houve guerras constantes para reconquistar a Espanha. Aos poucos foram se libertando, né, ou sendo expulsos os árabes, e formando-se o rei de Astúrias, León, é, Castela, Aragão, etc., né? E o Portugal mesmo, né? Foi Afonso Henriques ganhou um terreno porque ele ajudou a expulsar os árabes de um certo local. E o último local de expulsão foi Granada, já na época dos reis católicos Isabel de Castela e Fernão de Aragão. Bom, a influência dos árabes na Península Ibérica, na Espanha, é enorme. Eu só vou chamar atenção para algumas coisas em relação ao flamenco. O alaúde, que foi um importante antecessor da guitarra flamenca, o melisma, que é aquela execução de várias notas em uma mesma sílaba, que é típica do canto árabe e também do cante flamenco, a poesia flamenca, que tem uma forte influência da poesia árabe, e as letras das músicas flamencas, elas também por influência, uma influência árabe, elas não são sequenciais, elas não contam uma história. As estrofes não compõem uma narrativa. Na verdade, elas passam juntas um sentimento, uma sensação.
Então, todas elas falam, por exemplo, de coisas tristes, ou todas falam de coisa alegre, ou de liberdade, ou do mar, mas uma não tem a ver com a outra, não é uma letra que faça uma sequência, uma narrativa. Isso é bem árabe. Aqui é uma vista da Alhambra, aqui são várias vistas da Alhambra, e do Generalife, que é um maravilhoso jardim em volta da Alhambra, e aí do lado direito embaixo, né, é o bairro árabe de Granada, o Albaicín. Esse bairro fica num morro, de frente do morro da Alhambra. Um olha para o outro com o rio embaixo. Bem, vendo essa maravilha, o Bob Abdil, que foi o último califa, dizem que num local que hoje chama o Último Suspiro do Moro, ele deu aquela última olhada para Granada e viu que ele estava abandonando, indo embora, e chorou. E diz a lenda que a mãe dele, a Aisha Fátima, muito brava provavelmente de ter que sair de Granada e voltar para o deserto, disse-lhe então: chora como uma mulher aquilo que não soubeste defender como um homem. Bem, os judeus já estavam na Península Ibérica quando os árabes chegaram, e os visigodos eram cristãos e perseguiam severamente os judeus, por isso os judeus apoiaram os conquistadores árabes muçulmanos. E após a vitória, os invasores tiraram todas as restrições visigodas para os judeus, garantiram a liberdade religiosa em troca do pagamento de 1 dinar de ouro por cabeça. E começou assim um período de tolerância para os judeus, o qual favoreceu o florescimento da sua cultura, da sua religião e economia. É uma época chamada Idade de Ouro dos Sefarad. Sefarad é como se fala Espanha em hebraico. A história dos judeus em Sefarad é muito longa, teve períodos áureos, teve períodos horrorosos, dependendo de quem estava no poder. Esse período de ouro foi justamente o domínio muçulmano omíada, que foi de 711 até a nova leva árabe, que chegou em 1090, que foi a conquista almorávida. Foram outros árabes que daí começaram a perseguir os judeus novamente. Nesses anos, nesses 300 anos, floresceu, então, uma comunidade é, com muita importância econômica e política, famosa pela sua sabedoria, sábios, poetas, etc., atraiu gente de outros locais da Europa, onde os judeus eram perseguidos. Agora, hoje em dia, é claro que a natureza e a duração dessa Idade de Ouro é objeto de debate. Por exemplo, os acadêmicos hoje discutem: existiu mesmo ou é um mito? É propaganda? Propaganda de quem? Os historiadores judeus, que no começo do século XX queriam mostrar que existiu e que é possível uma comunidade judaica ser independente e forte econômica e politicamente, sem atrapalhar nenhum país em que ele esteja, enquanto toda a Europa estava perseguindo os judeus, ou era propaganda dos árabes muçulmanos querendo mostrar que não são tão sectários? Enfim, tem muito debate hoje em dia. Qual que foi a maior influência dos judeus? Na música. Os judeus convidavam os ciganos para cantarem nas sinagogas e daí essas músicas eram incorporadas depois nos cantes dos ciganos, né? Então há muitas liturgias em certos palos flamencos. Tem um site na internet bem interessante que chama Caminhos dos Sefardis, que é uma espécie de sugestão de um tour por bairros judeus na Espanha. Bom, os ciganos ou os gitanos chegaram na Península Ibérica entre 1420 e 1460, ou seja, quando os árabes já estavam sendo retirados de quase toda a Espanha. Eles vieram da Índia e durante séculos eles foram atravessando lugares e adquirindo, né, traços culturais, conhecimento de música, incorporando danças de todos os lugares onde eles passaram. Tem um documentário muito legal na internet sobre essa travessia e toda essa riqueza cultural. Eles chegaram na Andalucia e lá se instalaram, se identificaram, ficaram por lá. Quando os reis católicos expulsaram os árabes, eles começaram a perseguir os ciganos e os judeus. E tem até uma hipótese histórica chamada hipótese mourisca, que primeiro o termo ritano não era usado para a etnia cigana, que eram principalmente os romanis que foram para Andaluzia.
Eles diziam que era um termo que era usado para todos aqueles que eram perseguidos, que eram humilhados e que estavam à margem ali da sociedade numa certa época, ou seja, os ciganos, os judeus e os árabes. E essa a gente identifica muito, né, flamenco com os ciganos, mas o canto flamenco só existe na Espanha e os ciganos estiveram em toda a Europa. Então teve todo um caldo de cultura lá para que se criasse o flamenco. Muita dessa associação dos ciganos com o flamenco vem do gitanismo. Houve uma perseguição tão terrível aos ciganos no século XVIII, principalmente em 1749, com a Gran Redada, que acabou gerando uma reação inesperada da burguesia que estava começando e da aristocracia a favor dos ciganos. Então, falar como cigano, vestir como cigano, colocar cigano nas rótulas das garrafas, começou a ser bem visto, ser importante. Os ciganos passaram a representar uma certa ideia de espanholidade. Tinha até uma frase que dizia: quanto mais cigana minha dança, mais espanhol eu sou. Então, a gente tem muito essa ligação dos ciganos com a Espanha e com a Andaluzia e o flamenco. Mas existe uma grande influência, além dos árabes, judeus e ciganos, dos próprios europeus, aquelas danças em alta na corte e no povo. Aqui já se falou nesse grupo daquele filme Arca Russa, né? Lá tem uma cena que mostra como eram complexas as danças na corte, que acabaram até gerando o balé clássico, né? Então, tinha essas danças na corte, tinha dança no povo, minueto, jogral, trovador, etc. E a influência, então, colonial, né? De ida e vuelta, as coisas, os ritmos que vieram da Espanha e que vieram através dos africanos. Bem, nisso a gente chega na escola bolera, que é a precursora do flamenco. Isso já no século XVIII, ela se desenvolveu até mais ou menos o meio do século XIX. Ela já organizava a tradição das músicas e danças da Andalucia, já usava castanhola, mas ainda não era flamenco. Era um baile bem alegre, usava mais a parte superior do corpo, muitos ornamentos, coreografias complexas, tinha grandes estrelas da dança, enquanto o povo, e era principalmente para a nobreza assistia esses espetáculos e muitas vezes participava dos espetáculos, até começou a ter muita escola de baile para as pessoas aprenderem a dançar, porque a dança era complexa, e o povo dançava nos bailes de Candilo, que eram bailes mais comunitários, fora das cidades e tal. É, Essas coisas todas se mesclaram para formar o flamenco. Era bom lembrar que Sevilha foi a capital da dança da Europa no século XVIII e no século XIX. A partir do final da Guerra da Independência da Espanha, vinham para Andaluzia pessoas, artistas, intelectuais e turistas para conhecer a música e a dança espanhola. Vamos só lembrar o que foi a Guerra da Independência Espanhola. Foi a guerra, fez parte da Guerra Peninsular, né? A Grã-Bretanha, Portugal e Espanha contra os invasores franceses, né? Dentro das guerras napoleônicas, invadiram a Península Ibérica em 1807. Em 1808, no dia 2 de maio, teve um levante muito grande na Espanha, e no dia 3 de maio, um grande massacre. Quem visitou o Prado deve ter visto esse quadro do Goya, né? El 3 de maio, ou o massacre, né? Bem, essa guerra terminou mais ou menos em 1814, e daí o pessoal começou a ir para Andaluzia, voltou para ver a música e a dança. Por exemplo, o Alexandre Dumas, o Georges Clerc-Legrand, o Glinka, que é o pai da música erudita russa, tem peças sinfônicas que foram compostas com base no convívio que ele teve com músicos populares durante 2 anos na Andaluzia. E os espanhóis também iam para Paris, o Albéniz, o Manuel de Falla, o Rossignol. O Manuel de Falla era um grande conhecedor da obra de Debussy, e o Debussy foi muito influenciado pelo flamenco. Ele tem as obras arabesques, La Soirée d'un Canard, de Berre, que são músicas influenciadas pelo flamenco. Bom, aquelas escolas de baile, né, que começaram a existir por causa da complexidade da escola bolera, muitas vezes à noite elas se transformavam em locais de show. E com o tempo pararam de ser escolas e viraram só locais de show, que foram os cafés cantantes. Como o nome já diz,
o cante foi se tornando mais importante do que a dança. A escola bolera era principalmente atraente pelas coreografias. Já no café cantante, com o tempo, o interesse se deslocou para o cante e as mulheres passaram para o segundo plano, porque elas eram principalmente bailaoras e não cantaoras. Existiam poucas cantaoras. As mulheres, no início, no flamenco, estavam associadas aos cantos mais leves, mais fáceis e mais alegres. E aqueles mais profundos, mais lamentosos, mais difíceis de executar, ficavam com os homens, que eram os cantes matunos. Hoje em dia, todo mundo canta tudo, não existe mais isso, né? E os cafés cantantes fizeram muito sucesso e foram o passo definitivo para se firmar o flamenco. Então, daqueles bailes de candil e das escolas boleras e dos shows noturnos, formou-se então essa profissionalização do flamenco. Com o tempo, o pessoal começou a achar que os cafés cantantes eles tinham uma fama, né? Deixa eu ver um pouquinho. Opa. Aqui tem um trecho de um jornal de 1886. Os cafés cantantes são centros repugnantes, modelos refinados de mau gosto, albergues do vício, escola da prostituição. Então, ao mesmo tempo que o flamenco estava se firmando, começou essa degradação, mas alguns empresários vislumbraram a possibilidade de explorar o flamenco de outra forma, em grande escala, e começaram a fazer grandes turnês pela Europa e pelo mundo. Isso se chamou a ópera flamenca. Os, os grupos flamencos se apresentaram, inclusive, nas grandes exposições de Paris. Na própria exposição em que foi construída a Torre Eiffel, tinha lá espetáculos flamencos. Aqui a gente vê um quadro, né, de 1889, por uma revista, né, Baile de Gitanas en el Teatro de la Exposición, em 1889. Uma figura muito importante, uma das mais importantes cantadoras do flamenco foi a pastora Pavón Cruz Laninha de los Peines. Ela nasceu em 1890 em Sevilha e ela começou muito cedo na carreira profissional, porque ela era de uma família flamenca, e ela viveu todas essas transições, porque tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. A escola a bolera, as escolas de baile, os cafés cantantes, a ópera, houve algum tempo de convívio, né, entre essas diferentes modalidades. Então, ela cantou lá em família, cantou em café cantante, participou de ópera flamenca e fez a ponte entre o flamenco do século XIX e o século XX. Ela, inclusive, canta todos os tipos de pares, dos mais leves aos mais complexos. Nesse tempo, alguns experts começaram a achar que essas apresentações internacionais estavam deturpando o flamenco. Quando Manuel de Falla chega em Granada, em 1919, ele faz contato com a sociedade granadina desde a mais tradicional à mais moderna. A mais tradicional, em termos de artistas e intelectuais, se reunia na taberna El Porinário, de propriedade de Antônio Barros, uma taberna onde se servia vinho, comida e boa música. Existe até um documento assinado pelo Ravel e pelo Strauss, dizendo que o verdadeiro consulado cultural da Espanha na Europa era o El Polinário. E a jovem intelectualidade se encontrava num café chamado Café Alameda, num cantinho, que é o Riconcílio. Então ficou conhecido como a tertúlia do Riconcílio. Eram jovens que discutiam política, que discutiam arte, liderado pelo Federico Garcia Lorca. Então, o Manuel de Falla, encontrando com o pessoal do Polinário e do Reconcílio, começaram a discutir o flamenco, achavam todos que ele estava se deturpando, resolveram resgatá-lo através de um concurso, o concurso de Canterondo. Deixa eu só mostrar para vocês, aqui na direita é o El Polinário, não existe mais, e o Reconcílio ainda se conserva no que hoje é um restaurante Tiquito, e era o cantinho onde o pessoal se encontrava para discutir. Esses aqui, o objetivo, então, desse pessoal era restaurar e dignificar o canterondo, o flamenco, que eles achavam que tinha degenerado por causa dos espetáculos para estrangeiros. Aqui estão as três figuras principais, o Antônio Barrios, com a guitarra na mão, o filho dele, Angel Barrios, foi um grande compositor,
o Manuel de Falla embaixo e o Garcia Lorca. Ele começou como músico, eu tenho até um disco dele, de composições do Garcia Lorca, tocadas pelo Paco de Lucia, mas quando ele conheceu o Manuel de Falla, que era o compositor, ele se intimidou, parou de compor e tocar e começou a escrever e virou esse Garcia Lorca que nós conhecemos hoje em dia. Bom, eles se animaram para fazer o tal do concurso, desde o final de 91. Começaram a organizar, arrecadar dinheiro, permissão da prefeitura, deram a gestão financeira para o Centro Artístico, que era uma instituição muito idônea que cuidava da parte financeira das famosas Semanas Santas de Granada. Mesmo assim, a iniciativa sofreu crítica de tudo que é lado. Mal gasto, para que gastar com canterondo se falta escola, falta pavimentação? Por que Granada em vez de Sevilha? Por que que os profissionais não podem participar, só amadores? O Manuel de Falla fazia questão que fossem só amadores, porque ele achava que os profissionais tinham estragado tudo. Na verdade, no fim, eles acabaram entrando no concurso. A imprensa assim, malhou essa iniciativa, tanto que o grupo contratou um jovem jornalista para fazer um marketing positivo. Mas foi um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, veio gente de toda Granada, de toda a Espanha, de toda a Europa, veio tanta gente para esse concurso que no final houve problema até no fim, onde fazer a final do concurso. Estava prevista para um local e no fim não cabia, não tinha como caber tanta gente, eles tiveram que, na última hora, encontrar um novo lugar com toda a logística de cadeiras, acústica, iluminação, como coletar os ingressos e tal, mas deu super certo, foi numa praça dentro da Alhambra. Esse evento, a Semana de 22, marcou muito, porque esse pessoal que quis resgatar o canterondo, eles acabaram entrando em contato com profissionais que eram muito sérios, cantaores, bailaores, guitarristas, que se dedicavam ao flamenco, eram profissionais, mas faziam seriamente. Eles trocaram muitas experiências, vieram pessoas então concorrer, trazendo as suas tradições orais de vários locais da Andalucia. Então, realmente foi um momento de grande expansão muito importante para o Flamengo. Outro momento muito importante para o Flamengo foi nos anos 70 e 80, esse trio, Paco de Lucia, Antônio Gades e Carlos Saura, ainda, e todos muito influenciados ainda pela obra do Lorca. Pela nossa geração, da maioria aqui, eu acredito que vocês conheçam, tenham visto alguns filmes, ou visto o Paco de Lucia tocando com Aldi Meola, enfim. Como não dá tempo nessa apresentação, e isso é mais conhecido, eu não vou entrar nisso. Mas, se vocês quiserem, a gente pode pegar os últimos 60 anos, né? Teve essa grande revolução depois da Semana de 22, nos anos 70 e 80, com esse trio, e depois o Flamengo continuou evoluindo e mudando sempre, né? A cultura flamenca tem um grande respeito pela tradição, tanto que existem as escolas, as dinastias, as famílias flamencas até hoje, mas sempre há muita inovação. Então, hoje em dia, nos últimos anos, tem jazz flamenco, tem homem dançando com roupa de mulher, tem mistura com rap, tem, enfim, é um mundo novo também do Flamengo nos últimos 60 anos. Só queria falar mais uma coisa sobre a relação com o franquismo. Nos anos 2000, começou um trabalho de exumação das fossas para descobrir as pessoas que foram mortas durante a Guerra Civil e a ditadura franquista. Esse termo memória histórica parece que é genérico, mas na Espanha ele se refere exatamente à memória dessa época, de 36 até 75. E como é que foi o Flamengo com isso? Houve uma grande perseguição do franquismo em relação ao Flamengo, mataram o Lorca, mataram um monte de gente, perseguiram os ciganos, etc. Ao mesmo tempo, se apropriaram, fizeram uma folclorização, alguns artistas flamencos foram cooptados, né, pelo franquismo e passaram, então, a representar a Espanha, né, de uma maneira bem, como é que se fala, bem ao gosto, né, do franquismo, e ao mesmo tempo também se desenvolveu o flamenco de protesto. Ele também foi o lugar onde se começou o protesto
mesmo pelos filmes que a gente viu do trio, né, que para a época eram uma novidade. Aqui, por exemplo, eu só coloquei esse romance aqui do Juan Garcia, foi uma música feita pelo José Menezes, que é considerada a Guernica do Canterondo. Foi uma música que ficou como um marco contra a ditadura franquista. Os palos, então, como eu falei para vocês, são esses estilos musicais, só fazendo uma referência ao ritmo, ao compasso, o mais característico no flamenco é o compasso de 12 tempos, mas na verdade existem ternários, quaternários e de 12 tempos. Os ternários são como valsa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 por 4 ou 3 por 8, que são o caso dos fandangos e das sevilhanas, os quaternários ou dois binários, que são muitos, inclusive os de ida e vuelta, né, os com influência africana e americana, mas não só, e o mais característico, que é uma amálgama de dois binários, formando um quaternário com um ternário, ou vice-versa, que são os ritmos, que são os palos mais considerados raiz, não quer dizer que sejam mais antigos, mas os que mais representam o flamenco, como soleá, seguiria e buleria. Aqui, só para vocês terem uma ideia dos 50 palos com seus ritmos, né? Como é complexo conhecer tudo isso. E a estrutura do baile. Não precisa ser assim, pode ser diferente, pode não ter todas essas partes, elas podem estar trocadas, mas só para ter uma ideia, normalmente começa com a guitarra, essa lida de guitarra, daí vem o cantor, o cante, e ele vai fazer aqueles elementos vocais, né? Aieio, tirititã, tantreiro. Daí vai ter um movimento chamado lhamada, que pode ser da guitarra, do cante ou passos do bailaor, que significam que vai ter uma mudança. É a chamada. O primeiro chama a chamada, os outros chamam cierre. É sempre que vai mudar de assunto. Então, depois que teve o aieio, vai mudar de assunto, entra a letra. A letra é realmente aquelas estrofes que vão ser cantadas. Depois que o cantor canta as estrofes, vem a falseta, que é um improviso da guitarra. Daí o cantaor não canta e o bailaor ou bailaora vão fazer algo mais suave, não vão fazer um sapateado forte para não atrapalhar o, como é que se diz, o improviso da guitarra. Daí tem de novo o cierre para dizer que vai mudar e pode vir de novo o cantaor. Vai cantar de novo, vai ser uma letra mais valiente. De novo tem uma troca e vem o silêncio, vem algo tipo um adágio. E numa nova troca vem o improviso do bailaor ou bailaora, a escobilha, o sapateado. E depois do sapateado, se finaliza sempre com um palo mais alegre do que começou. O flamenco tem isso. Ele pode ser o ritmo, um palo mais triste, mais pesado, no final tem que acabar alegre. Então, a alegria já é alegre, mas ela vai acabar com uma buleria de Cádiz que é mais alegre ainda. E no final pode ter um estribilho, de novo, tirititã, tantreio e tal, mas mais alegre, mais que, né? Mais para cima. E o foguetilho, então, muitas vezes são aqueles estribilhos no meio da letra, né? Entre as estrofes, como tem em qualquer música. Eu vou agora mostrar alguma pergunta até aqui, gente? Estou falando meio rápido, né? Eu vou aqui mostrar para vocês alguns exemplos de palos. Esse daqui, deixa eu colocar para tocar, é o garrotim. É algo de canto, sempre com chapéuzinho. Parece um pouco música caipira, não?
só estou colocando pedacinhos, porque cada palo, cada peça musical tem em torno de 9 minutos e assim é impossível, né? Aqui é um garrotim cantado por um grande cantor. Tropical da guitarra. Cuando llegará el día, hay que se cumpla mis ilusiones de tenerte yo a mi vera, ay sin que me die las discusiones y al garrotín. Ay, vera, 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 de San Juan. Tanto que sabes coser, tanto que sabes guisar. Y me ha hecho unos calzones, ay con la bragueta para atrás, y al garrotín, y al garrota, ay vera, 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 de San Juan. Agora nós vamos ver uma farruca, que é uma dança que, com bastante complexidade, normalmente é dançada por homens ou por mulheres vestidas com calça, e tem muitos passos que lembram a corridas de touros, né? Que lembram passos de toureiros. Eu vou primeiro mostrar uma farruca bem convencional, bem tradicional, e depois duas mais modernas, para vocês verem a diferença. Agora vamos ver uma outra farruca de um parente aqui, ó, Jiménez. É uma outra parte da farruca, a outra eu tinha pegado o começo, né?
Agora nós vamos ver outra farruca com o Joaquim Cortez, que ficou famoso aí com a Madonna e com a J.Lo, né, com a Jennifer Lopez, mas na verdade ele vem de uma família, de uma dinastia de flamencos. Vem que é mais moderno, com contrabaixo, violino, né? Os homens também fazem floreio, mas mais contidos do que as mulheres, né? Com as mãos. Agora a gente vai ver um bem raiz, aquele bem sofrido, bem lamentoso, característico do flamenco e do cantejondo, que é o solear.
só acabando, quase acabando. Aqui é mais um pedacinho pequeno de uma solear, para vocês verem a diferença de interpretação entre uns e outros. Ay, para más no comer ahí es la voluntad de Dios. Agora, algo bem mais alegre, uma alegria de Cádiz, as famosas alegrias de Cádiz, cidade de mar, de vento, de liberdade, de muito céu. E agora, para terminar, uma guajira, que é um palo de ida e vuelta, né? Muito vindo de Cuba, a gente já está em 1h05 de apresentação, normalmente usando o abanico, que é o leque, né? Existem muitos acessórios no flamenco, como o baston, que é a bengala, o manton, né? E o abanico. Uma dança mais sensual e provocativa, a guajira.
queria dizer que, na verdade, hoje em dia, todo mundo dança flamenco, essas são pessoas especiais. Vocês veem que continua a ideia do concurso para animar o flamenco, né? Os bailarinos, os guitarristas, eles participam e ajudam com isso a divulgar suas academias e os seus tablaos, né? Mas as pessoas dançam em família, as pessoas mais velhas dançam, cadeirantes dançam, é uma dança para todas as idades. Aí a gente está vendo os mais né, os mais importantes, os melhores. Aqui só um pequeno pedacinho da Ninha de los Peines para a gente terminar e do Camerón de la Isla e já terminamos. Só para vocês ouvirem uma vez a voz, que eu acho maravilhosa dela. Ela está cantando um garrotinho. Estando de centinela, estando de centinela, tiene el cuartel, una, dos, tres, y a mi barretão me dorme. E agora o Camelón de la Isla, o Tomatito, Solear, bem sentidão, bem canteponto. É isso, gente. Foi o que eu consegui preparar para vocês hoje. Maravilha. Lindo, Delícia. lindo, lindo, lindo. Parabéns, Maria Muito Eugênia. legal. Parabéns. Parabéns. Maria Eugênia deve ser muito exigente, porque ela disse que não era bom, não Ela tinha, estava não é? preocupada, olha. Maravilhoso, Nossa, maravilhoso. muito bom. Parabéns, Porque é Maria tanta Eugênia. coisa, né? O Flamengo é tão complexo, eu sei tão pouco dele. Se vocês Ai, soubessem o que o pessoal entende de Flamengo, você eu estou ali no dança, Maria comecinho do... Eugênia? Mas eu Você queria dança? passar só essa riqueza, né? Que a gente nem sabe quando começa que tem tantos tipos diferentes, não é? Eu não imaginava que tinha tantos tipos. Eu assisti já muitos. Eu não imaginava, nunca prestei atenção nisso. Você dança, Maria Eugênia? Oi? Você dança? Eu tento, mas eu comecei há pouco tempo. É uma dança que dá para começar mais velho, isso que é interessante. Ah, É isso claro é que bom. você vai fazer passos bem mais simples, né? Sapateados mais simples, mas essa parte expressiva compensa e é muito agradável, é muito bom. Aham. Mas eu sou bem crua ainda, tô do iniciante para o intermediário ainda. Mas Aonde tem você muitas faz? pessoas de mais idade. É nessa quadra flamenca que eu citei lá, que era da Vera Alejandra, né? Que fez o Ah, curso Isto é Flamenco. É na Teodoro Sampaio, perto da Praça Benedito Calixto. sei. É uma dança que não atrai muitos jovens. Existem alguns jovens na quadra, mas normalmente são pessoas de um pouco mais de idade que se interessam, né? Ao contrário da Espanha, que as crianças começam pequenininhas, como aqui o balé, Uhum. né? Clássico, ou jazz e tal. As Aham. escolas de balé lá tem criança de 2, 3 anos de idade já começando, né?
mas aqui Uhum. normalmente é um público um pouco mais velho que faz. Alguns Sei. homens, né? Aham, Muito legal. uhum. E O quando seu você Jimenez, de que lugar da Espanha é? Oi? O seu Jimenez, de que lugar da Espanha que é? É de Granada. Os meus avós vieram, eles se conheceram no Brasil, mas os dois nasceram, um na montanha, outro no mar, na Então, província de Granada. Um nasceu na a Serra minha, Nevada. Oi? a minha avó, a materna, é de Bércholes, que é na Sierra Nevada. Ai, como é lindo lá, Ali. não? Não, É não, lindo. já respondeu. Uhum, é Mas na isso. verdade, assim, na minha A família minha ninguém avó dançava. paterna, a Hum? minha avó paterna também é de Granada. Também é de Granada? Uau. É, Uhum, e meu avô paterno de Málaga. E meu avô materno de Astúrias. É uma Nossa, todo mundo espanholada. espanhol, uma espanholada, hein? Para É. mim, o é, lado dos pais do pai já não é da Espanha. Mas assim, é. a minha família não dançava flamenco. A minha avó, parece que a minha bisavó tinha sido dançava muito bem. O marido dela a conheceu dançando flamenco, se apaixonou, casou com ela e não deixou mais ela dançar. E ela teve 8 filhos e nunca dançou, e as filhas nunca dançaram. Então, Sim. eu não é de família, mas minha História mãe ouvia conhecida, muito né? conhecida. Mas a minha mãe ouvia muito disco de canterrondo. Então, da minha infância, eu ouvi Uhum, muito. E daí, com uma certa idade, eu resolvi que eu queria aprender a dançar, sabe? Quer dizer, eu nunca uhum. vou aprender, mas eu me Parabéns. divirto muito. Eu também Obrigada, tenho viu? Achei eu Você também também tenho tem, interessante. avô. Ed? Você Cantor. faz onde? Ah, Quem que está falando? era Quem falou você? que Eu faz tentei também? falar, eu queria dizer só que eu tenho avô e trisavô espanhol. Então, Uau. o avô é de Salamanca e o trisavô é da Galícia, de San Xoán de Amorim. Tenho muito Uhum. orgulho deles. Ah, legal. Muito Vieram, legal. o trisavô veio em 1825 para o Brasil. Nossa, É Uhum. muito, muito antigo, é. E veio achando que ele saiu por Portugal, todo mundo achava que ele veio num brick português e todo mundo achava que ele era português depois que foram descobrir, não, que ele era espanhol, ele era da Galícia e era espanhol. Então eu tive algumas vezes na cidade dele, enfim, que é Uhum. um pueblo, é um super pequenininho, mas É. uma graça. Igreja toda de pedra, várias casas de Uhum. pedra, uma graça. E É conheço essa. Salamanca também estive algumas vezes Uhum. em Salamanca. Uhum. Mas interessante que nem todos, eu acho tão bonito quando usa o carrom, eu só vi uma apresentação do que você mostrou, que mostrou o carrom, né? Os porque outros eram não muitos concursos em que eles usam coisas mais convencionais. Mas se sei. você for num tablau, provavelmente você vai ouvir um carrom. Eu já vi várias vezes com o carrom, eu acho que dá é super bonito, ele tem ele dá uma batida É uma bonita batida muito bonita. Mas é para que esses dança. vídeos que eu achei na internet, eles são mais. Eu procurei no YouTube, né? Sim. Vídeos, eles são muito dos concursos, né? E os Uhum. concursos talvez tenham cânones mais restritos, eu não sei. Eu acho que eu Uhum. devo ter visto uma coisa mais tradicional, né? Não era concurso, esses espetáculos que eles dão, digamos, até acho que para turista, mas enfim, mas eu sempre vi, e vi nos Estados Unidos também um grupo de flamenco nos Estados Unidos e usava carrom também. Mas eu acho bem bonito com carrom. Eu até imaginei que fosse mais antigo. Fazendo essa pesquisa que eu vi que ele não é tão antigo assim. Pois É que, na é, eu verdade, também o não Flamengo tem sabia. 200 anos, né? Uhum. 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 Então, 45 anos aí é um pedacinho da história do É. Flamengo. Eu achei interessante, cantora de Flamengo é chamada de cantaora e cantor de cantaor. É. E por que isso? Eu achei curioso. Achei.
E também dança, quem dança é dançaor, não é? Dança, É bailaor e bailaora. bailaor, Bailaor e bailaora. interessante. E hoje em dia tem grandes cantoras, né? É, Uhum. Hoje em dia tem guitarristas, ainda é muito raro. é. Ter guitarrista ainda é mais raro do que ter cantaora, mas eu já vi alguns vídeos com um guitarrista. Eu nunca vi uma apresentação com uma guitarrista tocando ao vivo, Hum. mas eu já vi no YouTube que existem algumas guitarristas muito boas também. Ah, tem, é verdade. O flamenco é tradicional e é machista, tudo, claro, né? Então, Uhum. essas coisas. Mas hoje em dia é tudo tão moderno, né? Tem um grupo que é só de homens que dançam com as roupas das mulheres no papel das mulheres. Hum. Porque vocês veem que os Isso eu passos nunca vi. masculinos são diferentes, né? Os floreios são mais contidos e tal. É. Mas tem de tudo hoje em dia. Tem alguma Uhum. relação entre o flamenco e o tango? Entre a música flamenca e o tango, ou não? O tango flamenco, que você viu que é um dos É. ritmos, na verdade, ele é um ritmo que vem lá do Caribe, não é da Argentina. Eu não sei a história do Ah, tango argentino, como é que é, mas sim. esses tangos, tanguilhos e tal, eles vêm mais de Cuba Aham. do que da Argentina. Ah, Eu Uhum. não sei qual que é a origem do tango argentino, que eu acho lindo de morrer, por sinal, mas eu não sei qual que é. aham. Não Os sei se homens vocês conhecem. dançavam com os homens. É, Oi? A Argentina começa com os homens dançando com os homens. Ah, é. é? Não é, as mulheres não entravam Era nos portos, nos e enquanto portos. eles aguardavam as casas de prostituição nos portos, os homens dançavam entre si. Queria parabenizar a Maria Eugênia. Eu estou aqui boquiaberto com a apresentação, que foi maravilhosa, extremamente didática. Também, assim, perplexo com a quantidade de gêneros, Maria Eugênia. Não Eu é? escrevi há uns 5 anos, não, acho que mais, uns 8 anos atrás, um livro sobre fado, né? E acho que vou fazer uma apresentação, então, para o grupo qualquer hora Ai, que aí, ótimo! animado por você. Eu Mas o adoro fado o fado, eu adoro. não tem 10% da complexidade. O fado também, evidentemente, passa por fases históricas, ele vai se modificando ao longo do tempo, e tem uma diferença grande entre o fado coimbrão, né, o fado de Coimbra e o fado lisboeta, mas não tem assim, mas assim, nem sombra dessa complexidade que você mostrou. Eu acho que valia a pena você fazer uma segunda apresentação futuramente, pegando cada um desses estilos e explorando um pouco mais. Agora que a gente já tem mais ou menos uma noção básica, exemplificar todos esses estilos, porque me deu uma curiosidade assim, me deu um comichão de ouvir todos esses estilos. E te agradecer mais uma vez essa belíssima Obrigada. apresentação, que vem bem dentro do espírito do grupo. Ano passado nós tivemos apresentação em médica, aí eu fingi que estava doente e ia embora, né? Agora sim nós estamos voltando naquele espírito que a gente que gosta. Só isso, gente. Boa noite. Boa noite. Ari, Acabou com você, Wagner. é no livro, é no Não, livro. Ari, Ai, sem Se som. alguém tiver mais Ele, alguma pergunta, Ele não algum ouviu o Ari. comentário, o Ari? Eu Ele está com a queria, mão. Onde está? Ah, queria estou também vendo o Ari para. agora. Oi, Ari. Fala aí. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estou ouvindo. Não, eu queria também parabenizar a Maria Eugênia, e eu gostei muito da apresentação, não só do flamenco em si, mas da história da Espanha, né? Eu nunca. A gente sabe que a Espanha foi invadida pelos muçulmanos, tal, mas esse cadinho cultural que gerou o flamenco é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, misturou Impressionante. muçulmano, judeu, ciganos. E eu queria te fazer uma pergunta. Você falou rapidamente que o flamenco só existe na Espanha, né? Mas, quer dizer, flamenco, a palavra eu acho que quer dizer cigano, né? A língua flamenga é a língua cigana, não é? Quer dizer, por que Não, será que parece o que eles Flamengo não usaram a existe em palavra em outras mil. partes? Eles usaram a palavra, parece que a palavra surgiu em 1847, a palavra flamenco. E no começo ela foi usada para designar mais ou menos as pessoas que eram ciganas ou aciganadas ou dentro daquela moda do gitanismo.
mas, na verdade, depois, no próprio século XIX, ela já se desligou dos ciganos e passou a designar esse estilo que estava surgindo. Então, ela mudou de sentido durante o século. Ela não quer mais dizer cigano. Aham. Mas Ela é mudou de uma sentido. música espanhola, né? Quer dizer, não existe essa música em outras partes sei lá, o Império Não. Cigano, assim, Existem músicas Bélgica, ciganas muito Holanda. interessantes, porque teve uma vez, o Sesc fez um festival de música cigana. Cada lugar, eu fui no Sesc, um na Zona Leste, na Vila Mariana. Eu fui em uns 3 ou 4 Sescs e cada um tinha de um país. Tinha de ciganos egípcios, tinha de ciganos espanhóis, tinha de vários locais. E claro que a música tem muito a ver de um lado com o outro, mas tem diferenças gritantes entre os países também, nos instrumentos e tal. Eles têm uma cultura muito rica, né? Porque eles foram passando. Eu vou passar depois para vocês o nome daquele filme que conta o documentário, né, sobre esse caminho dos ciganos da Índia até a Andaluzia, o que Legal. eles foram pegando ao longo dos séculos, eles foram aprendendo tudo, né, ao longo do caminho e te trouxeram uma contribuição. Vocês notaram que tem algumas coisas que são meio indianas, assim, umas mãozinhas, A assim, mão. ou aquela hora que ela, né, vai para trás, assim. Então tem um pouco de cada lugar, né, da onde eles passaram. É uma cultura Uhum. muito rica, só que os historiadores hoje em dia insistem que tem muito da escola bolera, que era uma coisa que era bem europeia, que tem muito dos judeus, que tem muito dos árabes, isso óbvio, né? Fica bem óbvio no canto. Então, o flamenco, ele não é só cigano, como muito tempo se propagou, né? Mas eles são importantíssimos, eles incorporam, tem a ver com, eles têm uma identificação enorme, e grandes intérpretes são ciganos, né? Aham. Obrigado. Legal. E sumiu minha mão. Fala, Rosa. Agora sou eu, hein? Eu quero saber o seguinte: achei o máximo as fotos, as músicas, mas como que fazem aquela rodada das saias? Tem alguma Aquela... mola ali dentro? Não, não, aquela saia compridona, você viu que nem todas têm aquela saia longa. É, Aquela saia longa chama bata de cola. Eu até vou começar a fazer o curso mas é esse ano para usar lindo. esse vestido. Tem toda uma técnica para você não pisar, não se enrolar, fazer ele voar. É. É só o vestido mesmo e as pernas. É Que jogando para lá e lindo. para cá. Jogando Achei que tivesse uma mola ali que levasse para lá, para cá. mola. Deve ser super difícil. Eu vou ver se eu consigo Nossa. aprender. Bata decola. Você viu que pode usar em qualquer ritmo, mas principalmente naqueles mais sofridos, ela faz mais sentido, né? Assim, É lindo. mas pode ser usada nos ritmos mais alegres também. É, muito lindo. Eu Vocês veem que assisti os uma ritmos mais apresentação. introspectivos também têm cores mais escuras, né? Aquelas duas que Aham, dançaram Solear estavam com vestidos escuros. A Alegria também. já estava com vestido branco, a É, outra estava com... Tem um pouco de tudo isso na encenação, né? é, Uhum. muito bonito, muito bonito. Wagner, Oi. marca uma apresentação para Maria Eugênia dançar para gente aí. Mas nem Daqui a pouco. morta. Ela está começando a treinar. Tem uns filmes do Saura em que são muito bonitos também, né? Que São tem uma dança muito São lindos. incríveis. Eles se legal. juntaram, os três, né? E marcaram uma Uhum. época importantíssima no flamenco. E O gozado que Antônio eles, Gades, né? com Antônio Gaí, gozado que eles se basearam nesses filmes em romances, em peças do Lorca, né? Do Que Lorde. É, foi aquele que é. em 22 resgatou, naquela época, o Canterondo, né? E depois Uhum. eles renovaram, mas usando aquele cara que tinha usado a semana para trazer as raízes. Mas eles renovaram muito, né, o flamenco. O Gades, ele tinha uma escola fantástica. Ele é de Madrid, né? Ou mudou para Madrid muito cedo, e dizem que ele entrou por acaso no Flamengo.
Ele era um cara meio pobre, tinha que fazer vários trabalhos, e num desses trabalhos convidaram ele para participar de uma casa de danças, e lá ele foi descoberto e se apresentou antes de ter esse nome todo dele próprio, ele se apresentou em companhias no Scala de Milão, foi num monte de lugares como dançarino. Ele teve a formação clássica e a formação flamenca. E depois ele criou todo um estilo próprio, né? Uhum, uhum. Muito bom. Muito bom. Legal. Delícia, ô. Maria Eugênia, foi ótimo, viu? Parabéns. Foi Nada mesmo, uma Obrigada delícia. Fez mesmo, pela foi lindo. presença. ótimo. Olha, semana que Foi vem nós muito vamos bom. ter uma apresentação do Roberto, que é uma apresentação misteriosa. Roberto Matias. Ele vai, Misteriosa? Como ele assim, vai. misterioso? Se quiser dar uma Surpresa. palhinha aí, ô Roberto, sobre o que vai acontecer semana que vem ou não? Ah, posso falar, eu já passei para o Wagner, é que ele não quer falar o título, viu? Mas não tem nada de misterioso, vocês vão ver, ele vai apresentar, vai fazer a introdução, na introdução todo mundo já vai saber do que se trata. É tranquilo. Eu só Mas, ô vou deixar Roberto, um pouco. Oi. Mas você você não vai dar falou, nenhuma você diquinha? falou e não falou nada. É, Não claro. falou Ah, nada. vocês não Continuou perdem por mistério. esperar, viu? Tranquilo, vocês vão. O Wagner vai publicar aí, todo mundo vai ver. Eu deixo um pouco de suspense para ter auditório, porque senão, se eu falar a verdade, ninguém vai assistir. Então, aguarde e verás. Tá aí. Ô, Maria Eugênia, parabéns, viu? E eu Obrigada. queria só fazer uma pergunta. E o sapateado, hein? Do O Flamengo? sapateado é tão rico que eu achei que não ia caber. Existem Ah, alguns pois é, eu passos senti falta do típicos. sapateado. Eles usam sapatos especiais, né? É um Sim. sapato especial que tem taxinha embaixo, né? No, Ah, no salto e, Na ponta. Na sobre os frente, dedos. na biqueira. E existem alguns modelos, né, de sapatos típicos, né? Tem uns 2 ou 3 tipos de sapatos e são caros, por sinal, muito caros. E existem alguns passos que são a base e com aqueles passos se faz tudo. Existem o três, eu tenho, sapateado faz parte existem, da música, né, Maria Já tá Eugênia? craque. faz. Muito legal. Ele também tem compasso, né? Eu, por exemplo, você começa sapateando usando as semínimas, depois vai para as colcheias, semicolcheia. Eu ainda não consigo fazer semicolcheia, Ah, porque O sapato. com os sapatos, porque você tem que também conseguir fazer rápido e bem claro, né? Sem embolar. Então, não, é e uma tem todas as grande. combinações, com alguns passos típicos, você combina eles de diversas formas e cada um faz o seu improviso. Mas são poucos passos, são 6 passos típicos, não mais, um pouquinho mais. Mas só com esse se faz todo o Flamengo. Uhum. Ah, É e um pouco que pô, nem o sapateado americano também, né? Você tem que ter. Eu fiz um tempo de sapateado também, tenho meu sapato de ferrinho, e tudo, mas ele é uma aeróbica extraordinária, né? Total. Você sai pingando, não. porque o sapateado, ele existe no ar. Se você não pular, não tem sapateado, né? Se você Tá. não levantar o pé para ele tocar, nesse exercício você gasta uma energia maluca, mas é uma delícia. Matuta, eu acho que o sapateado americano e o Flamengo são muito diferentes. Não, são muito diferentes, muito Muito diferentes. diferentes. E eu acho as dançarinas de Flamengo são super sensuais. Eu acho maravilhoso. Eu mesmo já me apaixonei por uma, Ah, na minha recente juventude. Nossa, Aham. é muito bonito, muito, Não, realmente é muito não, bacana. eu não quero comparar, só quero dizer que ambos são danças que exigem muito de quem dança. Agora, você vê Exigem que eles são muito. diferentes. O sapateado americano e acho que o irlandês é muito pulado. Eu não sei como é que eles É, aguentam. Aquilo é que é aeróbica, né? Eles saltam o tempo todo muito aham, levemente. O é, flamenco, na verdade, você não salta. O pé vem de trás e bate no chão. aham, uhum, Você não uhum. levanta e abaixa. Você Sim, vem de trás e bate. aham, uhum, O movimento é da perna de trás batendo no chão.
E já Uhum. o irlandês é todo saltadinho, né? É. Eu acho que é muito mais aeróbico. O americano também, que tem mais do Aham. irlandês. É. 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 O flamenco cansa, mas ele não é tão Sei. pulado, sabe? Aham. Na verdade, a gente tem que ficar, teoricamente, se olhar no espelho e a cabeça não pode sair do lugar. Se você Sei. estiver sapateando direitinho, você não Uhum. pode estar mexendo a cabeça para cima e para baixo. Uhum. Uhum. Uau. Sei. Ok. Uhum. Ok. É. Agora, tem uma Isso. grande dançarina de flamenco que virou uma grande dançarina de balé americano, que é a Rita Hayworth, né? É. A Ah, Rita Hayworth era espanhola, de família espanhola, Aham. legal. chamava, É. esqueci o nome dela. É. Não, Isso eu soube também. era Cansino, alguma coisa Cansino. E Legal. Margarita Cansino, eu acho que ela chamava. E depois ela tingiu o cabelo para parecer que era Foi. ruiva, ou, né? E parece que ela tinha o cabelo um pouco, com a testa um pouco curta demais. Então ela teve que fazer já naquela época eletrólise assim para tirar os Hum. fios aqui, ficar com a testa mais larga, né? Hum. E, e opa, e passou a fazer o papel de uma americana que tentava dançar espanhol. E, na verdade, ela é uma espanhola que tentou virar uma americana. Mas eu acho ela a coisa mais linda do mundo, né? Ela dança Caraca. super bem. É. Mas parece que a primeira vez que viram ela dançando, ela estava dançando música espanhola, quando descobriram ela Sei. Aham. para Aham. Hollywood. Legal. Uhum. Uhum. Ok. É Muito isso, bom. gente. Muito Muito bom. obrigada Parabéns. Fantástico, Maria Eugênia. Parabéns. Valeu, valeu. Parabéns. e até a Maria semana que Parabéns. Eugênia. vem. Parabéns, Jana. Muito Valeu, obrigado, tá? Tchau, parabéns. tchau. Parabéns. Tchau, Tchauzinho. Sucesso. tchau. Até Obrigada. mais. Até a Até semana que mais. vem, então. Tchau, Até a Tchau, pessoal. semana que vem. pessoal. Tchau. Tchau. Valeu.